Olha só, eu quero para vocês, no dia 12, o último evento do ano aqui, o curso de alta magia e feitiçaria. Olha, já deve ter umas 20 pessoas, tá? Então, se vocês aproveitem, porque, olha, tem bastante gente já eu acho que já está quase praticamente lotando, já está no limite de pessoas que a gente pode receber aqui. Mas, se quiserem, ainda dá tempo, entrem em contato, tem o link no PagSeguro, né, na nossa loja virtual, dá para efetuar o pagamento, a participação com a iniciação, tem o lanche aqui, tudo mais, vamos passar o dia inteiro, mais a noite aí, acho que está em R$ 700, e eu só quero dizer para vocês que vale a pena, tá? É fenomenal, o curso é fenomenal, o que vocês vão ver aqui, vocês nunca viram em lugar nenhum, não é uma coisa, é diferente, tá? E as pessoas, já vou dizer que é uma iniciação, vão ser iniciados na bruxaria estrega, quem vier, para poder participar de tudo mais. Então é uma condição especial que nós estamos fazendo, para depois a pessoa poder evoluir dentro do sistema. Tá bom? Então quem quiser, tá aí a dica, certo? Bom, só lembrando também, qualquer compra feita na IE Caminhos da Tradição até Natal, né? Antes do Natal, antes do sorteio da Loteria Federal de Natal, dá direito aí à nossa cesta básica, uma cesta básica de feitiçaria e magia, né? Então vocês têm essa cesta aí, que é bem bonita, tem muita coisa. Basta vocês verem os últimos números do pedido de vocês, né? Qualquer compra de qualquer valor já estão concorrendo. Então vão anotando o número do pedido, porque depois no sorteio de extração da Loteria Federal vocês vão confirmar, confirmou, a cesta enviada para vocês imediatamente. Certo? Muito bem. A cesta é bem legal mesmo. Tem gente que já veio aqui e já viu a cesta. Está muito bonita. E para quem vem no curso aí de bruxaria, a recomendação é Os Segredos da Estregueria, né? Que é uma apostila em formato A4, 66 páginas, tá? E muito legal para começar a entrar nesse mundo, né? No esquema aí. Então tá aí a dica para o pessoal começar, né? A entrar naquela energia, sinergia da bruxaria estregueria, tá certo? Dica aí, essa apostila. Então tá aí, pessoal. Para quem vier, a iniciação vai ser sábado, hoje não dá mais tempo para ninguém, né? Quem vem, vem, quem não vem, fica para a próxima. Eu só quero dizer para vocês que vai ter profundas modificações, porque às vezes tem membros da Irmandade aí presente, vai ter profundas modificações na Irmandade para o ano que vem, vai ser muito, muito interessante para quem foi iniciado na Irmandade, vai ter mais acompanhamento, vai ter mais material disponibilizado, enfim, nós estamos fazendo um trabalho muito bacana aqui e vai ser estupendo aí o trabalho, o final vai ser divulgado para quem vem no sábado e vai ter profundas mudanças, então depois aí dessa semana, da próxima iniciação que ainda a gente não sabe quando vai ser, para quem já, de repente, pediu informação, recebeu, eu só quero dizer que vai ser tudo totalmente diferente. Então convém, para outra iniciação, entrar em contato novamente e pedir as novas informações para a iniciação, porque vai mudar tudo, tudo, tudo. Tá? Vai ser tudo completamente diferente. Certo, pessoal? Então tá aí a nossa loja, para quem vier, cursosdemagia.com.br, o livro da Gisele, o Pacto de Aaron, que é o romance ocultista imperdível. Acho que vocês deveriam... E tem muitos ensinamentos. Né? Aliás, o livro da Gisele tem uma parte que eu acho que é a mais estupenda, é quando fala da abertura de portais no meio da história, que traz profundos ensinamentos. Tá? Então, no meio da história, vocês aprendem também. E o meu livro Spellbook, que são a minha iniciação e diversos casos aí que a gente
que a gente atendeu, que a gente vivenciou. E então vale a pena vocês adquirirem. Para quem gosta de livro, tem casos, iniciações, vai ter filosofia esotérica, exemplificações, explicações sobre cada caso. Então é bem interessante, são casos vivos ainda na minha memória. Então a gente colocou num livro, né? Eu acho que vale a pena para quem ainda não leu, tá? Vale a pena. Aí nós já estamos praticamente esgotando nossa edição toda, né? E depois, em breve, a gente vai dar a continuação aí do Spellbook, acho que pro ano que vem aí, se tudo correr bem. Tá certo? E só para lembrar para vocês aí a Montmartre, telefone 36731213, DDD 19. Aproveitei, presente de Natal, está com muita promoção. Se vocês entrarem também no Facebook, www.facebook.com/Montmartre Presentes, vocês vão falar lá com a Natasha, com a Gisele, com as atendentes, com a Mariana, e a Gisele também atende quando ela pode, né? Porque ela é tarefada, mas também vão estar dando atendimento aí. Tem muita promoção para o Natal e barato, né? Então, de repente, tem jogos aí, camiseta, boné, almofada, enfim, tanta coisa lá. E para quem? Para as festas também de fim de ano, festas de casamento, tá aí uma dica aí, montmartrepresentes.com.br, e a gente manda aí para o Brasil inteiro, tá certo? Tem como pagar com cartão, não tem problema nenhum. Então basta entrar no nosso site, olha lá, tem mais de 1000 artigos, é muita coisa mesmo, e muita coisa barata para vocês ofertarem aí de presente de Natal, né, tá achando amigo secreto, né? Tem muita coisa aí. Tá certo, pessoal? Então vamos já, sem mais delongas. Grama, depois desse contratempo terrível aí, o microfone simplesmente, ele resolveu fazer greve, não quis trabalhar, né? As perguntas podem estar correndo soltas aí, por favor, vamos fazer pergunta ligada aos temas aí expostos, né? Porque senão a gente começa a dar tiro para muito lado. Eu tento atender, tento responder tudo, mas conforme a gente vai falando, vai surgindo novas dúvidas. Então vamos focar nos tópicos aí presentes. Quem quiser sugerir o primeiro pode sugerir, ou então a gente vai pela sequência que está aí mesmo, né? Então, começar na sequência. Então vamos lá, vamos seguir o que o Rafael falou. Será que é mito? Né? Agora é tarde, Bruno. Demorou muito. O primeiro que falou, levou. Será que é medo de evoluir ou medo de mudanças? Por que a maioria das pessoas acham que precisam estacionar sempre em um padrão para serem aceitas? Vocês já pensaram nisso? Não sei se alguém aqui já pensou nisso. Veja bem, nós nos padronizamos para a sociedade, não é verdade? A maioria das pessoas, pelo menos. Não nós aqui. A gente são tudo uns porra louca aqui, ninguém se padroniza nada. Se a sociedade vai nessa direção, a gente vai na direção contrária. É isso que faz o mago, isso que faz as pessoas, vocês, ocultistas, né, serem pessoas especiais, diferentes, que enxergam o mundo um pouco mais à frente da maioria das pessoas. Mas a maioria das pessoas, elas preferem estacionar, porque o padrão é acreditado pelas regras da sociedade, que diz que você tem que agir exatamente daquela maneira, porque se você não agir, você foge. O padrão choca todo mundo. Claro que no dia a dia, quando você está trabalhando e tudo mais, é esquisito. Eu estava vendo um vídeo de um cara que é músico, e jogaram no Facebook, e ele estava dizendo o seguinte, ele falou, pô, o cara pega, faz tatuagem, põe aqueles alargadores na orelha, põe um monte de piercing no rosto, e depois aí ele diz que vai num lugar e as pessoas olham para ele meio estranhos. E ele reclama porque as pessoas estão... Eu acho o seguinte, eu acho que se você é uma pessoa diferente, você não tem que se preocupar com isso. Eu e a Gisele aqui, nós moramos numa cidade essencialmente católica, 26 mil habitantes. Cidade que outrora
foi do padre milagreiro aqui, o padre Donizete. Já vi, inclusive, afloravam para cá, fim de semana, 30 mil pessoas só para receber as curas espirituais que fazia. Diga-se de passagem que eu vi a biblioteca desse padre, além de ser espírita, ainda ele era ocultista. Tem muito livro de ocultismo, né? E a cidade é extremamente conservadora. Quando nós montamos a escola aqui, foi um choque. Chocou a cidade. Hoje já somos conhecidos os bruxos da cidade e tal, ninguém dá muita importância, todo mundo atende a gente muito bem, talvez por medo, né, ou por respeito, mas é melhor ser temido do que ser amado, então está tudo certo, né? Mas a gente se impôs dentro de uma sociedade extremamente conservadora, essa é a verdade, né? E nem por isso houve nenhum problema. Por quê? Você se diferencia. E você quer crescer na vida sendo igual a todo mundo? Como é que você pode? Vocês já imaginaram que um cientista, né, Galileu, Copérnico, e todos esses cientistas, todos esses astrônomos e todo esse pessoal, eles se destacaram porque pensavam diferente, possivelmente agiam diferente? Albert Einstein era um cara muito excêntrico, totalmente diferente, detestava repórter, né? Então ele até mostrava ali, tem aquela foto. Então, pessoal, o que eu quero dizer nesse primeiro, eu acho assim, não tem que seguir nenhum padrão para que as pessoas te aceitem. Eu acho que as pessoas têm que te aceitar do jeito que você é. E se você não mudar, se você não faz nenhuma diferença na vida, se você quer seguir padrões, então você vira um autômato. Esta que é a realidade, né? As pessoas, né, exatamente, Odilene, as pessoas estão sempre preocupadas em agradar os outros, ou agradar a família, agradar o pai, a mãe, a tia, a avó, agradar os amigos, porque não pode fugir. Imagina, olha a Odilene como ela está agora, usando preto, um pentagrama, né, uns brincos esquisitos, um chapéu esquisito, que coisa, né? Mudou o padrão. Então não é assim. Na verdade, se você não se diferencia, né, você também não conquista. Essa que é a verdade. Tá? Eu acho que essas mudanças interiores fazem a gente ficar diferente. No mínimo, pensamento diferente. Só que, detalhe, você está estudando ocultismo, você simplesmente se diferencia. Porque a pessoa começa a notar que há alguma sabedoria naquilo que você está passando. Que tem sentido aquilo que você está dizendo. Então, por isso mesmo, eu fiz esse programa com algumas coisas que foram pedidas e algumas coisas que eu achei importante para que as pessoas entendam o que é essa questão, né, de padrões sociais, padronização de religião e tudo mais. Mas a gente vive aqui em meio a religião católica impera em todo o Brasil, sem dúvida nenhuma, a religião evangélica está crescendo demais, né? E nós aqui, ocultistas, né? Como é que nós vamos fazer com tudo isso, né? Então eu acho o seguinte, você tem que se fazer respeitado pelo conhecimento que você tem, pela sabedoria que você pode passar e por tudo aquilo que você pode representar, tudo aquilo que você faz de bom também, né? Tudo aquilo que a gente propaga aqui na cidade, né? São os bruxos, mas tem um site de proativismo, são os bruxos, mas ajuda a pai, ajuda não sei quem. Então eu acho que a diferença está aí, não é verdade? Então aí o pessoal começa a te respeitar do jeito que você é. Essa que é a grande verdade. É isso? Então nós somos o que somos, né, Dora? Essa que é a verdade. Não temos que fugir disso. Certo? Então vamos lá e vamos falar sobre o karma, porque isso aí surgiu já muitas dúvidas e tal, e o pessoal constantemente costuma ter dúvida, mesmo a gente, é aquela história, você publica texto e ninguém lê. Então eu já expliquei, eu sei que as dúvidas existem, mas vamos lá. Então, tudo que você é, a maneira que você age, vamos começar a entender os princípios, as atitudes que você tem, as suas crenças, né? Principalmente a sua mente, ela se polariza, né? Polariza todo o seu ser, atraindo tudo que você emana. Quer dizer, é reflexivo. É como jogar uma pedra no lago e dar aquelas ondulações, e as ondulações retornam para o centro. Não é isso? Quando você joga uma pedra no meio daquele lago tranquilo, de águas
de águas plácidas, águas calmas, você taca aquela pedra, forma aquele, depois volta para o centro. Né? Então, no caso do karma, ação e reação, obedece esse princípio. Então, vou imaginar um exemplo clássico que eu costumo dar, que a sua casa está sendo assaltada. E não tem nada pior do que ficar à mercê de bandidos, né? Então, e que literalmente esses bandidos estão ameaçando a sua família. Então, digamos que eu consiga, eu estou lá, eu consigo desarmar e matar esses bandidos, matar esses meliantes. Então vocês vão notar o que aconteceu. Eu agi em defesa da minha família. Se eu excedi em alguma coisa, eu vou pagar por isso. Por quê? Porque o meu corpo ele vai ficar polarizado com aquele tipo de energia. Né? Ninguém vai me condenar na sociedade por ter defendido a minha família e ter matado os bandidos. Pelo contrário, capaz de até fazerem uma homenagem para mim. Né? Podia até ganhar uma medalha, quem sabe. Né? Mas óbvio que judicialmente é aberto um inquérito, né? E para apurar de que maneira que eu tirei a vida dos bandidos. Né? Ou seja, se for em legítima defesa, está tudo certo. Então, nesse caso, vai estar tudo bem e o caso vai estar encerrado. Ou do contrário, supondo que eles estivessem rendidos, eu consegui chegar lá e eles ficaram rendidos. Mas mesmo assim, eu resolvo dar um tiro neles. Tá? Então, vamos imaginar, logo depois, da maneira que vocês veem em filmes, né? Eu vou arrumar a cena do crime para parecer que foi legítima defesa. Eu pego, ponho umas facas na mão deles, né? Cato umas facas da cozinha lá, ponho na mão deles, né? Me corta um pouquinho, né? Fazer de conta que ele tentou. Né? Então eu vou tentar enganar a polícia dessa maneira. Né? Mas mesmo assim, o meu corpo ele vai estar polarizado com a energia do ato que eu cometi. Mesmo que eu não sinta remorso. Porque não é questão do remorso, não. Você vai ter sempre remorso, os caras estão atacando sua família. Tá? Então, só para vocês entenderem, a palavra karma, ela tem a sua origem na raiz sânscrita, que é kri, né? Que significa ação, ato. Então, assim como eu disse acima, né, toda ação ela provoca uma reação, que por sua vez, ela condiciona ou impulsiona, né, um novo e determinado tipo de ação, tá certo? O qual provoca uma nova reação e assim sucessivamente. Não é isso? Então, assim, a gente conclui que a gente é o quê? Nós somos o produto das energias do nosso passado. Tudo aquilo que a gente fez no passado é o que nos torna o que nós somos hoje. Tudo que temos ou que nós não temos, tudo que nós sofremos, tudo que sabemos ou não sabemos é resultado de nossas ações anteriores, ou talvez até da nossa falta de ação. Então, isso não significa que o nosso destino ele esteja traçado deterministicamente. Né? Nós temos duas liberdades. A primeira consiste na forma com que a gente aceita os resultados das ações anteriores, e a segunda, a liberdade que nós temos para nortear as ações presentes. De tal forma que a gente provoca reações suaves no futuro. Então, esse fenômeno kármico, ele pode ser comparado com a imagem de um menino que ele taca pedras no espaço. Ele tem força suficiente para jogar uma pedra e ela vai para o espaço. E a pedra é atirada, né? O seu tamanho, a sua direção, depende da vontade, ou seja, do livre-arbítrio de quem atira. Ele decidiu atirar a pedra. Tá? A trajetória dessa pedra no espaço, ela depende do meio ambiente que atravessa a lei da gravidade. Então, todo ser é livre para tirar a pedra do tamanho e da forma e na direção que quiser. Aí cessa a sua intervenção no fenômeno. Não é isso? Ou a pedra, jogou. Ou deu um tiro, quem sabe, né, para cima. Então, a trajetória dessa pedra, dessa bala perdida, né, a partir do momento que ela saiu da sua mão ou saiu da sua arma, já não te pertence mais. Ela vai seguir leis que fogem ao seu controle imediato. Mas as consequências desta pedra que ela provocar serão, então, de inteira responsabilidade de quem atirou. Entenderam? Então a gente pode, em determinado momento da nossa existência, desistir de atirar pedras ou aprender a atirar de uma maneira útil, de uma maneira correta. Acho que é apenas um simbolismo.
né? Aprender que as suas ações elas tenham utilidade, que as suas ações elas sejam ações corretas, impecáveis. Então esta atitude não vai livrar você de consequências de ações anteriores, mas será uma capitalização que vai render bons dividendos no futuro, sem dúvida nenhuma. Tá? Aqui a gente, na escola, por exemplo, na Irmandade, a gente procura trabalhar com essa energia kármica, porque existe toda uma complexidade ritualística e outros ensinamentos que a gente transmite aqui para o pessoal que vem pessoalmente e tudo mais. Né? Então, o que acontece? Tudo é um ciclo que se repete. Como eu já disse antes, é como se você voltasse numa escola primária, você repetiu em alguma matéria, né? Então você tem que voltar a fazer tudo de novo até chegar naquele determinado momento que você teve problema. Você não conseguiu passar por aquela matéria, né? Não conseguiu vencer aquele obstáculo. Então você volta tudo de novo, regride, até você aprender a lição. E a primeira coisa que vocês têm que fazer para aprender é aceitar. Então as dificuldades elas devem ser aceitas. Quando você aceita a dificuldade que você tem, encara numa boa, entendeu? É a chance que você tem de crescimento. Tá certo? E a consequência de um ato não intencionado. Se o ato não foi intencionado, então, Rafael, obviamente, ele não tem como te gerar karma, não é verdade? Não, é um ato não intencional. Mas vamos imaginar, até pela própria lei, tá? Você tem na sua casa um dog alemão, enfim, um Rottweiler, né? E você não colocou uma placa lá do lado de fora. O cara entra, pula para dentro da casa, o cachorro vai e mata o bandido. Entendeu? De uma certa maneira, você tem uma responsabilidade kármica nisso aí. Porque você sabia que aquele animal ele tinha condição de matar o inimigo. Veja bem que eu não estou defendendo bandido, não. Não é isso. Tá? Apenas eu estou dizendo que é reflexivo. Porque a partir do momento que você colocou, se você botou uma grande placa, não entra, quem é um mal intencionado é o cara que está pulando. Se ele foi agredido, você avisou. Não entre aqui na minha casa, você está invadindo. Aí é diferente. Eu percebo que até pela lei, a nossa própria lei, ela também interpreta dessa maneira. O cara pulou, não tinha nenhuma placa, você é culpado. Você tinha uma grande placa avisando, então aí te livra de culpa. Não é verdade? Todo mundo sabia que aquela placa existia e que existe um animal que é bravo e que se pular o muro invadiu. Ele invadiu, ele levou a pior. Não é verdade? Então, nesse caso, não é um ato seu, intencionado. Não importa. Mas se você não pôs a placa, estava mal intencionado. Falar, se dane. Quem pular aqui vai se ferrar. É isso? Basicamente isso. E a queima de karma realmente funciona? A queima de karma, ela funciona da seguinte maneira. Quando você, no meio do seu percurso, você está vencendo os seus obstáculos, mas aí você descobre, né, você fala assim, poxa, eu, Bruno, né, eu descobri que a minha missão de vida, tem que fazer determinada coisa que vai ajudar eu vou virar cientista, vou inventar um remédio para ajudar a curar o câncer. Pronto. Né? Maneira de dizer. Ou vou ajudar aquela comunidade, ou vou fazer, enfim, não importa o que. Mas você tem uma missão, seja lá qual for. A missão do Francisco Marengo é o quê? Transmitir conhecimento. Transmito conhecimento oriundos de 35 anos de estudo. Então estou transmitindo para vocês. É o meu Dharma, minha missão de vida. Mas não é a missão de todo mundo. Não é verdade? Qual é a sua missão? O que você está fazendo na Terra? A minha missão é ajudar a minha família a ficar bem. Meus filhos. Tenho um filho que tem problemas, ele é problemático, viciado em drogas e tal. Eu vou pegar esse menino e vou ajudá-lo. Da melhor forma, com paciência, com dedicação. Eu vou ajudar a livrá-lo das drogas, do alcoolismo. Entendeu? Então, não importa a dimensão, o tamanho da coisa. O que importa é que vocês façam bem feito. É essa que é a diferença. E que as pessoas, mas isso não importa. E perde a paciência com o filho, perde a paciência com a mulher, perde a paciência.
Não é assim. Então, tudo que você faz é aquela história, é a pedra que você atira. Entendeu? A partir do momento que ela sai, ela vai criar algum tipo de reflexo. E aquilo que você age, a sua ação, a partir do momento que você agiu, aquela energia, ela criou forma. Né? E aquilo vai te polarizar da maneira conforme aquela ação. Então, se você não tinha paciência com esse filho, ele se perdeu, aí mais lá para frente ele se mata, né? Cai no alcoolismo, se suicida, vai saber. É um reflexo de um descaso seu. Isso gerou karma, não gerou? Porque ele não era responsabilidade sua. Ele não nasceu como seu filho. Né? As pessoas que interagem conosco, agora, lavar as mãos também é muito fácil. Poxa vida, não é? De repente você tem um amigo, e por que você não pode ajudar um amigo se ele vier e te pedir uma ajuda? Aí fala, não, meu amigo, ô Bruno, não dá, agora eu não posso te ajudar, cara, tchau, viu? E fala, Deus me livre de ajudar esse cara aí. Tal, o Bruno pega, sai de lá, acontece alguma coisa grave, você vai se sentir culpado ou não. Você estava precisando dar aquela ajuda para ele, por que não? Entendeu? Agora, percebe que eu estou falando muito de ajuda, de coisa assim, mas não é bem isso, não. É mais atos mesmo, atitude. Qual é a atitude que você tem em relação à vida? Né? É a atitude que você tem em relação à vida, em relação às pessoas que estão à sua volta. Então, isso que nós temos que nos policiar, para nos tornarmos seres humanos melhor do que nós somos. É só isso. O que é ser um ser humano melhor? Ter atos e atitudes impecáveis. Nós não somos perfeitos. Ninguém espera que a gente seja perfeito. Nem sua mulher, nem seu marido, nem seus filhos. Sabe? Eles entendem, sabe, meu pai é assim, ele é desse jeito, ele tem esses problemas, eles têm esses defeitos, mas nos amam do mesmo jeito. Então, o que importa? Vamos ter atitudes impecáveis em relação a eles. Vamos fazer que nossos filhos sejam seres humanos, que possam crescer, que sejam independentes, sejam fortes, que possam enfrentar a vida. Por que não? Ou não? Ou você pega um filho, bota ele no colinho, fica passando a mão na cabecinha dele, né? Tudo é coitadinho, coitadinho. E aí o que acontece? Quando ele vai sair para o mundo, né, ele fica mimado, ele vai achar que todo mundo tem que fazer isso também para ele, vai sofrer. E você é culpado disso? Você percebeu que foi uma ação, o excesso, são os excessos que nos trazem problemas. Se você tivesse um equilíbrio de situação, na hora que você tem que exigir, você vai exigir. Não é isso? Na hora que você tem que passar a mão na cabeça, você vai passar a mão na cabeça. Mas tem um momento certo para cada coisa. Né? As obrigações, todo mundo, qualquer criança, adulto, seja o que for, tem que entender que quando ele tem obrigações, ele precisa cumprir. Né? E não tem afagos na cabeça nessa hora. Não é isso? Então, basicamente é isso. E se você ajuda, mas a pessoa depois te prejudica e numa próxima você decide não ajudar novamente? Adelene, aí você, veja bem, isso pode se desdobrar em 1000 casos. Mas o caso é que você ajudou. Se ela te prejudicou, gerou karma para ela. Ela passa a ter, ela está em débito com você, não é isso? Você passa a ter créditos em relação àquela pessoa. Então, de repente, você tem o direito de não ajudá-la. Porque você tem um crédito. Você não ajudou na outra vida, por quê? Porque quando você ajudou nessa, ela o quê? Ela te virou as costas, ela te prejudicou. Então te dá o direito na outra vida simplesmente não ajudar para ela aprender a lição. Então poderia ser interpretado dessa maneira. Não é verdade? É tudo uma questão de interpretação, de inteligência. Vamos avaliar cada caso. Não é isso? Então é bem simples. Não é tão complicado quanto se imagina. Tá? Não é, realmente não é, mas eu tenho visto no meu dia a dia, na nossa vida, as pessoas que estão à nossa volta, a gente vê casos e mais casos de pessoas que de repente fazem determinada coisa e quando vê ela está recebendo de volta. Tá? Isso aí existe, se não for nessa em outra, se não for no começo vai ser no fim da vida, em algum momento a polarização daquele ato vai atingir. Agora também se polariza para o bem ou se polariza para o mal. Depende de cada um. É isso?
É verdade. É isso. Então vamos lá. A terceira pergunta. Poderia falar sobre o anjo da guarda e o porquê dele se afastar ou ficar de costas para ser protegido? Como reverter esse processo? Primeiro a gente tem que interpretar o que é o anjo da guarda. Tem duas coisas distintas. Os espíritos familiares, que não é família, não é pai, mãe que já morreu, não é isso. Os espíritos familiares são espíritos afins. Espíritos que têm uma afinidade conosco e que nos protegem. Ah, pode ser um guia de umbanda? Pode ser um Exu? Pode ser uma pessoa qualquer que tem afinidade com você, que cuida de você, zela por você, enquanto você está vivo. E quando você morre, de repente, quando ela reencarnar, você passa a cuidar dela. Enfim, é uma relação de amizade que existe e que já vem de lá de trás. Não dá para se explicar. São laços de afinidade espiritual. Tá certo? São laços de afinidade espiritual. Então isso não tem uma explicação. Isto são espíritos familiares. Tá? Espíritos familiares, eles podem. Um Exu, o nosso Exu, poderia ser considerado um dos nossos espíritos familiares. A gente pode ter vários. Os nossos protetores espirituais, de certa maneira, são espíritos familiares também. Certo? Eles são espíritos familiares, são protetores. Eles estão zelando por nós. Não é isso? Então, isso são espíritos familiares. Não se deve confundir com o sagrado anjo guardião. Já eu respondo, Dora. Não se deve. Sagrado anjo guardião, o que é? É a parcela do poder criador inserido em nós. O poder criador, ele não emana criação, luz, né? Verdade, vida, né? São várias emanações que o poder criador ele vai emanando, vai bombando, né? Tudo para quê? Para gerar vida. Tudo para quê? Para propagar a vida. Então, o poder criador é isso. Não é? Ele está emanando. Ele está inserido em nós. Por quê? Porque nós somos parte do todo. Então, o que é o sagrado anjo guardião? O sagrado anjo guardião é a parcela desse ego superior. É a sua alma imortal. É o seu sagrado anjo guardião. É o amante eterno. Né? É essa personificação da alma imortal que se manifesta uma imagem angelical. E você pode ter acesso a esses registros. E que é um ser que faz parte de nós, é integrado à nossa essência. Não é o anjinho de asinha, né, balançando a asinha que vem de algum lugar que Deus mandou, não é isso. Ele é, energeticamente, somos nós mesmos, só que é a nossa parcela de ego superior. Ele está livre por quê? Porque é a nossa alma, é o sopro do Criador. Entendeu? Então, tecnicamente falando, o que acontece? Quando existem trabalhos e processos mágicos e que você quebra a proteção espiritual da pessoa. Nem os espíritos familiares, nem nada vai conseguir. Então se diz tecnicamente que você inverteu, pôs o anjo da guarda de ponta cabeça e coisas assim desse tipo. Ora, o anjo da guarda ficar de costas, ele não vai nunca ficar de costas pra gente. Nunca vai ficar. Não é por quê? Porque o que acontece com você não é culpa do anjo da guarda que ficou de costas ou não. É o que eu estava falando agora na questão anterior. É uma polarização. São coisas que acontecem na sua vida, né? E que você propagou. Você polarizou para aquilo. Então, não tem nenhum anjo que ficou de guarda ou qualquer coisa desse tipo. Tá? Então ele não se afasta, não fica de guarda. Não existe esse processo. A questão da magia, sim. Se a magia foi feita para inverter você, que é uma magia de inversão, que se fala, e as entidades não conseguem nem se aproximar, isso tem métodos mágicos também para ser desmanchado. Né? Então, só que, obviamente, tem que ser identificado o processo mágico, porque quando faz essa magia de inversão, a pessoa começa a ter muitos problemas, porque ela perde as proteções espirituais. E ela começa a se polarizar negativamente e começa a dar tudo errado na vida dela. Isso existe, pessoal. Existe, nós já trabalhamos com isso, já resolvemos casos assim, entendeu? E o negócio é complicado, tá? É bem complicado.
Então, é de nós que sobressai o sagrado anjo guardião. É exatamente, somos uma parcela do Adonai, a parcela do poder criador dentro de nós mesmos, que se manifesta de que jeito? De uma maneira que você possa vê-lo, que você possa senti-lo, que você possa percebê-lo. Entendeu? É a maneira que ele se manifesta. Então, muita gente idealiza como um ser de asas e coisas assim. Né? Anjo, angelos, é mensageiro. Né? A palavra anjo significa mensageiro. Curiosamente, daimon também é mensageiro. Mesma coisa. Os mesmos significados. Né? Então é isso daí. Tá? Então, no que consiste acender uma vela para o sagrado anjo guardião? Significa estar em conexão com o poder maior através do seu sagrado anjo guardião, que é a parcela do poder criador inserido dentro de você. É porque as coisas se popularizam muito, Marcelo. Então fica muito popular. Acende uma vela para o teu anjo da guarda, né? Aí o cara vai lá, acende a vela, depois faz um círculo de açúcar em volta, põe mel embaixo. Mas na verdade são processos mágicos, né? Existe um fundamento para tudo isso, né? A magia ela tem fundamento nas coisas que, né? Então é isso, basicamente é isso. Então tem um fundamento. Agora presta atenção. Nesta aí eu acabo podendo responder a pergunta. Vou ver aqui. As pessoas vão. Então a Dora perguntou ali: rezar para quê? Para quem? Rezar para quê? Aí é que está. Rezar mesmo. Vocês acham realmente que adianta alguma coisa? Agora presta atenção. Quando você entoa um mantra hindu, por exemplo, você está propagando através do som um tipo de energia. Quando você reza, cadenciado, acreditando nas palavras que você está pronunciando, as palavras elas têm um cântrico e de repente tem força e tem energia, porque é um verbo, ele também se propaga. E você acredita que está se polarizando positivamente através daquela reza. Então tem fundamento? Tem. Mas preste atenção que é uma coisa de você para você mesmo. Não é? Vocês acham que tem um velhinho de barbinha branca e está lá, planeta Terra com bilhões e bilhões de planetas, só na nossa Via Láctea, o nosso sistema, né? Na Via Láctea, bilhões e bilhões de planetas, você acha que tem? Nosso grãozinho de areia que o planeta Terra tem um velho que está muito preocupado com o que o Francisco está rezando para ele lá. Não é isso. É que é um mantra, é uma polarização. Só que as pessoas não entendem. Tecnicamente elas não entendem. Elas acham que realmente está rezando para a Virgem Maria e está dando algum resultado nesse sentido. Mas não é isso que está acontecendo. É mais interior. É você com você. Então você se equilibra. Né? De repente é uma forma de meditação. Mas você podia estar lá, falando mantra. Seria a mesma coisa que você rezar cadenciadamente, acreditando nas palavras. Mas para você acreditar nas palavras, elas têm que ter um sentido para você. Então você fala de maneira cadenciada, você propaga aquela energia, a pessoa recebe aquela energia, sem dúvida nenhuma. Né? Não é isso? O pensamento não tem força? O verbo, o poder do verbo também tem. Você começa a entrar num lugar, começa a praguejar, começa a xingar todo mundo, a pessoa começa a se sentir mal com você. Né? Você está entoando alguma coisa muito negativa, né? Perniciosa, e jogando, impregnando aquele ambiente. Né? Se essas pessoas que você entra na casa de pessoas que vivem o dia inteiro praguejando, vocês se sentem bem realmente nessa casa? Não se sentem. Por quê? Porque a pessoa está emanando aquele tipo de energia muito nociva, muito nefasta. Você capta aquilo, você já sente a vibração muito densa. A pessoa vive praguejando. Né? Nunca está nada bom, está tudo ruim, tudo péssimo, tudo está sempre praguejando. Vocês acham que essa pessoa tem algum progresso na vida dela? Não tem. Você sente aquela. Então é a mesma coisa. A mesma coisa. Né? Ô Igor, nós temos já curso. Então, temos em DVD,
que é a Sagrada Magia de Abraham, que é o Grimório de Abraão El Judio, Abraão judeu, né? E é a magia de Abraham, que é a magia de contato sagrado do anjo guardião. Ela é muito explicativa, essa magia. Tem DVD e tem. Então já tem, né? E o livro também, Magia Angelical, que já esgotou as edições em formato livro, né? Agora só ou para download nas nossas salas virtuais, ou você recebe o CD em casa, né? Também fala, é Magia Angelical, fala sobre tudo isso. Então já existe. Então pense bem que na IE, muita coisa que você está pensando que a gente devia fazer, nós já fizemos. Tem que pesquisar os nossos 36 cursos, 15 em DVD, 36 em formato PDF, sem falar em 20 grimórios traduzidos pela primeira vez em língua portuguesa. Né? Então é muito material, né? 4 apostilas e tal. Né? O que é o anjo da guarda que o Espírito acredita? Acende a vela para ele. Então, isso aí, Leandro, eu já acabei de explicar acima, não tem necessidade de explicar novamente. O que é um umbandista que falou que o anjo do meu irmão está de costas a ele? Está desprotegido. É uma forma muito pueril, muito simplória, né, de falar que o seu irmão está com problema espiritual. É só isso. Entendeu, Bruno? É uma forma, porque muitas vezes o umbandista, eles são pessoas simples, sem estudo, sem nada, então eles falam da maneira que eles não são ocultistas, eles não estudam às vezes, muitas vezes não tem essa noção, não estudam a cabala, não estudam nenhum processo, né, cosmogênese, não estudam nada disso, então ele fala daquela maneira, aquela maneira simplória, que a pessoa entende, né, obviamente. Muito mais fácil falar dessa maneira do que explicar tudo isso que eu estou explicando para a pessoa, para vocês aí. Vocês estão entendendo porque vocês já têm um lance de estudar, de querer entender esses assuntos. Mas tem muita gente que não tem. Né? Então tem que falar de uma maneira simples. A linguagem umbanda, aliás, ela foi criada para ser popular, para atingir o povão mesmo. Né? Então tem um linguajar muito simples dentro da Umbanda. Né? Não é sofisticado o linguajar da Umbanda, e nem é para ser. Que é para atingir o povo mesmo, né? Povão. É isso aí, de uma forma simbólica. Muito bem. Explanação sobre a virgindade da Maria, né? Então, veja bem, tem uns estudos aí, o pessoal falava, obviamente foi questionado sobre a questão da virgindade da Maria e sobre a questão de ser virgem estar ligado ao fato da pessoa ser pura. A mulher, no caso, ou o homem também, né, virgem, ele é mais puro. Como se o sexo fosse uma coisa suja. Isto não é a verdade. A energia primordial, ela está inserida no ato sexual e não na pureza que a virgindade ela possa representar. Então, a Maria, ela poderia ser pura de intento e não ser virgem. Não quer dizer absolutamente nada. Tá? O iniciado, o que é o iniciado? Ele penetra nos véus dos mistérios da deusa. Ele levanta os véus Ísis e penetra no útero da deusa. Isso é uma linguagem simbólica, esotérica, profunda, que é a ativação do quê? Do fogo serpentino, Kundalini. Não é isso? Então, tem uma representação simbólica. Não é? Então o pecado, sim, né, é qualquer coisa que prenda a vontade livre e desembaraçada de propósitos egóicos que impeça ou que desvia a pessoa. O conceito de associar o ato sexual à impureza ele foi criado pela Igreja no intuito de definitivamente coibir as práticas pagãs antigas, ou mesmo as práticas gnósticas, né, ou o cristianismo antigo, ancestral, né, que desde os primórdios se utilizava, faziam uso da energia sexual. Então tem todo um simbolismo do deus e da deusa, o símbolo da fertilidade, que a igreja quis coibir, ela quis bloquear. Né? Até porque o padre ele não podia casar, né? ele tinha o celibato, e assim por diante, que era o símbolo de pureza. E as freiras também, por sua vez, né, uma vez ordenadas, freiras tinham que estar livres das tentações da carne. Né?
os psicólogos modernos, eles sabem muito bem que o instinto sexual é uma das mais profundas e enraizadas expressões da vontade, e que ele não pode ser refreado, quer negativamente, impedindo a sua livre função, que é de procriação, ou positivamente, insistindo na sua falsa função, única maneira de satisfação da libido. Quer dizer, quando a pessoa refreia esses instintos, criam-se monstros pedófilos, como se vê por aí, que eu não vou nem ficar. Né? É isso que acontece. Né? Então, é isto que ocorre, na verdade. Então, esses pensamentos da igreja são pensamentos distorcidos que transformam o ato sexual numa coisa grosseira, brutal, deforma. E não tem nada a ver. Então não tem essa de virgindade de Maria. Isso foi uma maneira deles quererem associar a pureza à virgindade. Isso não existe, é ridículo, não tem nada a ver. Certo? Muitas práticas mais exigem castidade de 3 dias do ato. Mas isso aí, Rafael, não tem nada a ver com pureza de virgindade. Se você não faz o ato sexual, porque no ato sexual há um grande desprendimento de energia vital, tá? Que se você segura, você retém para usar no ritual que você vai empregar. Entendeu? Então você está guarnecendo, porque é uma troca muito grande. No ato sexual, é uma troca de energias. Não é só uma troca de química, de prazer e do que for, de fluidos e tal. Há uma troca de energia, há uma sinergia também. Entendeu? Então é isso. Então por isso que às vezes as práticas eles necessitam também como até a alimentação precisa ser especial, né? Determinado tipo de coisa, não vamos beber álcool, não vamos isso. Por quê? Tudo para que vocês possam estar mais focado, mais concentrado. Né? Você vê os lutadores e atletas, eles ficam um período sem ato sexual para poder ter energia para aguentar a partida na hora do jogo, da luta e sei lá o quê. Não é? Então é isso. Tá? Quanto seria interessante armazenar essa energia? Bom, aí eu já até entendo essa pergunta, Rafael, porque tem um movimento gnóstico, né, que no caso do Samael, que diz que você pode ter o ato sexual, mas você não pode atingir o êxtase sexual. Ou seja, você não pode, você tem que refrear, né, o momento da ejaculação você tem que refrear, não pode. Não pode atingir o orgasmo. Você tem que refrear o orgasmo. E eu conheci pessoas que fizeram essa prática doentes. Tá? Então, não está certo isso. Ela tem o ato, refreia o orgasmo. Refreia o orgasmo. A pessoa teve um problema, tem problema de saúde. Isso está errado, não tem nada a ver. Tá? Isso aí é uma outra maneira errada de interpretação. Quando você atinge o momento do orgasmo, então, neste caso, para os gnósticos, se você realiza um trabalho de magia sexual, se você refreia é magia branca, se você não refreia é magia negra. Mas por quê? Não tem nada a ver. Porque a magia sexual na questão da Deus, da deusa, o que é? A união dos parceiros, né? A mulher, o homem, a mulher ela vai se personificar na figura da deusa, o homem na figura do Deus, vão fazer oferendas, e é uma coisa entre 4 paredes, não tem essa de orgia, não tem nada disso, aí é pataquada também, isso aí é sacanagem mesmo, tá? É sacanagem, quem faz isso é sacanagem, não existe esse negócio, isso é uma coisa para ser pura, porque o ato sexual é puro, não tem nada, ele gera vida, não tem nada demais, absolutamente nada demais. Existem muitos tabus em cima disso, e não pode ter esse tabu. Você tem que entender que é um meio de comunicação entre as espécies e procriação e continuidade. É isso aí, simples assim. É uma maneira de se interação entre as pessoas. Né? Não importa também, já adiantando que logo vem a pergunta, homossexual, heterossexual, não importa também. Tanto faz isso daí. Isso é problema de cada um. Não é? É isso aí. O Samael morreu de câncer na próstata, então quem manda fazer refrear o instinto sexual? Eu não sei do que ele morreu, eu só sei que ele era o louco, né? O cara muito louco. Né? As bobagens que ele escrevia eram estupendas, né? Que ele falou que ele no Projeção Astral, ele foi numa mesa de bar, parece aquela música, e viu o Beelzebub chorando porque dizia que
que Beelzebub disse para ele que ele era um incompreendido. O cara já estava viajando numa maionese, né? Você leu esse livro? Pois é, então, o cara já estava viajando na Helma Airlines nessa hora, né? Porque ele é o avatar da nova era, aquela patacata subiu na cabeça, essas coisas aí. Não tem nada de avatar, eu nunca me considerei avatar de nada, não, entendeu? Eu sou mestre da escola e dos alunos que eu ensino, e só isso. Eu não sou mestre, sou avatar, não sou o iniciado, o melhor de nada, eu não sou nada. Eu sou Francisco e só isso. Eu só sei porque eu estudei, porque eu aprofundei, porque eu vivenciei. Só isso não me torna nada especial. Qualquer um pode estudar e pode adquirir conhecimentos, fazer práticas, experimentar coisas e adquirir conhecimento também. E todo mundo tem alguma coisa para ensinar, né? Há uma troca. Agora, quando o cara ele começa a se achar o suprassumo, né, do alto grau do pé de chinelo, aí a coisa começa a ficar complicada, né? Foi o caso aí do nosso amigo, infelizmente, que torna muitos dos seus ensinamentos vazios, inexpressivos e sem fundamentação nenhuma dentro da tradição esotérica real verdadeira. Tá certo? Né? Então, vamos lá. Vamos falar aí, continuando. Né? Se a gente, essa questão, né, de Jesus, Maria, né, que ele era filho do anjo, não era filho de Deus, não sei o quê. Porra, o cara, se ele existiu, era filho da Maria. Simplesmente isso. Tá? Não tem nada demais. E quem leu o Zohar, diz que Maria era jovem ainda quando engravidou de Jesus. E que o pai de Jesus, na verdade, se mandou. E ela iria, pelas leis daquela época, ela iria morrer apedrejada, como acontece aí com esse Estado Islâmico, esses débeis mentais aí. Né? Então ela iria morrer apedrejada. Para que ela não morresse apedrejada, José, que já era bem velho, tá? Ele casou com a Maria. E aí nasceu Jesus. Jesus que era chamado, segundo a teosofia, de Joshua ben Pandira, que era um cara que não morreu nada na cruz, não aconteceu nada. Então, nada, ele é filho da Maria e o pai dele não torna, o fato de não saber quem era o pai dele também não torna menos importante qualquer coisa que ele tenha feito na realidade ou deixado de fazer. Absolutamente, somos todos ungidos, né? Todos seres ungidos estamos aqui vivos e presentes. Todos filhos de um mesmo poder criador. Não tem ninguém especial. Desse quesito não há ninguém especial. Nem o filho do diabo e nem o filho de Deus único. Não existe isso aí. Isso é bobagem. Tá? Isso é uma grande bobagem. Certo? Então, o que mais? Essa questão. Sabe que essa questão polêmica sobre a união da divina, né, de Maria com anjo, é uma invencionice católica que quer atribuir pureza na virgindade. Por que ser virgem torna uma mulher mais pura? Entendeu? Não tem nada a ver. Ela pode ser inocente porque ela é infantil, ela é criança, não está pronta ainda, né? Mas não há uma pureza, não existe essa energia. Não é só porque ela transou, ela já perdeu, ela de repente. Não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver. Se ela é inocente, ela é pequena porque ela é criança, ela é nova, não está pronta ainda para ter nenhum tipo de relacionamento, óbvio, né? É isso aí, não tem nada a ver. Né? Então, essa invencionice, né? Essa conveniência católica é que força as pessoas a pensarem diferente. Né? Então, seja ele, olha, o poder criador, ele reside dentro de nós. Só para finalizar. Tá? E antes de se desenvolver a capacidade de visualizar, de perceber esse poder, nós temos que aprender a capacidade de sentir esse poder criador que está dentro de nós. Assim como é em cima, é embaixo. Já dizia o velho axioma hermético, né? O Carvalhão. Tá? Então, definitivamente, para você atingir a consciência divina dentro de você, você tem que buscar a sabedoria, o conhecimento, né? Para que você possa aplicar na sua vida. É isso daí.
É a maneira de você progredir. Tá certo? Muito bem. Então, vamos aí a outra pergunta sobre a cruz católica. A cruz católica, né, o seu significado exterior, ele é só o quê? Um símbolo de tortura e morte. A visão da cruz evocada na igreja, ela foi uma poderosa criação de uma egrégora como maneira de impressionar a mente coletiva. Quer dizer, né, a figura daquela pessoa toda sanguentada e tudo mais. Né? E que foi criado isso, né, num discordante evento histórico que teria acontecido na Palestina há 2015 anos, 2015 não, 1980 anos atrás, qualquer coisa, tinha 30 e poucos anos, né? Então mais ou menos isso. Tá? Quando um homem nobre, justo e bom, a encarnação única de Deus, foi executado como criminoso numa cruz. Então, olha só, o significado esotérico da cruz ele é mais antigo. Ela já existia como símbolo secreto há milhares de anos antes da era cristã. Ela pode ser encontrada nas cavernas de antigos templos, na Índia, no Egito você tem também, na Índia, né, também talhada em pedra em diversos lugares. Né? Então, muito tempo antes do cristianismo se difundir, a cruz filosófica ela representa o quê? A intersecção entre os princípios da matéria e do espírito. Tá? Que forma o quê? O quaternário. Que quando escrito dentro do quadrado, constitui o quê? A base do conhecimento oculto. Esse é o significado. A linha horizontal, presta atenção que vocês vão entender bem. Ela significa o quê? O princípio animal, instintivo. Porque vocês veem que os animais andam sobre 4 patas, eles se acham o quê? Com a cabeça voltada para a terra. Então, está aqui. O homem, ele é o único ser do globo, né, que permanece ereto. Está ereto, porque todos os outros andam em 4 patas. Então o princípio divino, aqui, né? O princípio divino no seu interior mantém ele ereto. Portanto, a linha perpendicular é o símbolo da sua divindade, da sua quinta essência, do ser que atingiu a quinta essência. A cruz, ela representa o quê? O homem que agiu contra a lei e por meio disso se transformou-se em instrumento da sua própria tortura, segundo o catolicismo. Então, desde o começo de sua existência, como raio divino do sol, ela se constitui como uma linha perpendicular em direção à fonte da qual emanou um princípio. Então, você tem um princípio racional, né? E você tem um princípio instintivo. Né? Se você já fez aquela experiência na escola de você colocar um feijão, todo mundo já fez isso, né? Você coloca um feijãozinho, né, para brotar e num coisinho de algodão, e a plantinha ela vai nascendo. Se você virar o copo, ele vai pegar e vai virar para cima. Porque você vai ver que a plantinha, a tendência dela é buscar, né, na vertical, ela está buscando a luz. Então não importa a posição que você colocar, ela vai fazer isso. Se você colocar de novo assim, ela vai fazer de novo assim, ela vai estar buscando a luz. Então o homem, por sua vez, para que ele galgasse os degraus da matéria, ele precisou o quê? Se distanciar da fonte primária, atingir o conhecimento, quando o raio levando o espírito humano ingressou na matéria. E aí ele precisou o quê? Se desviar da linha original reta. Então, ele se quebrou, gerando assim uma divisão na sua própria essência. E foi dividido o quê? Em 2 partes de um original. Tá? Então se estabeleceu o quê? Uma vontade e uma imaginação própria, capaz de atuar em acordo ou desacordo com a lei. E se o homem passa a seguir os parâmetros dessa lei, ele será o quê? Removido da cruz para a sua posição anterior. Tomar a própria cruz, então, nesse caso, significa o quê? Submeter os desejos pessoais às regras da lei divina. Isto sempre foi assim, desde os tempos muito mais antigos, que a igreja desavergonhadamente tomou para si. Então,
Quem, se não o homem espiritual, que tem encarnado em forma terrestre e sido pregado na cruz do sofrimento, dos males da carne, com todas as suas tentações, pode conhecer o significado prático e espiritual dela? E jamais poderá, entretanto, conquistar a sua liberdade e vivenciar inteiramente tudo aquilo que lhe é imposto pela vida. Então tudo está dentro de nós. O Uno, por meio da vibração, produz a grande diversidade de formas e de atividade universal, que é representado pelo poder criador. Então, essa multiplicidade de formas por meio do intelecto faz a gente chegar a deduções de tudo que é vida, que é energia, que é substância, né, que são manifestações da dualidade, união dos opostos, tá certo? Positivo e negativo, não é? Então, pronto. O negativo, ele se torna com a união o positivo. É a união dos opostos, tá certo? Então é por isso que quando a gente trabalha, os magos, eles trabalham com essas polaridades. É simplesmente isso, é um conceito antigo, né, de se transcender o estado, nosso estado primário, tá certo? Então, é isso. A cruz é simplesmente isso aí, não tem nada, certo? Tudo bem, estamos aqui, é tarde, mas vamos tentar terminar aqui sobre a criação. Tá? Então, o estudo mais interessante que eu aconselho para vocês sobre a criação é a Blavatsky, através da cosmogênese. Então, nós temos o quê? Fagulhas, essas fagulhas emitidas, quando você acende uma fogueira, você vê fagulhas emitidas pela fogueira, todo mundo já viu isso, e essas fagulhas, elas são o quê? Fogos em potenciais, mas não são fogos reais. Então as inteligências espirituais emanadas de Deus, no princípio da criação, elas não eram inteligências reais, embora elas fossem penetradas pela onisciência de Deus, elas careciam da consciência de si mesmas. Então potencialmente elas eram o quê? Onipotentes e oniscientes, isso é, eram dotadas do germe da onipotência e da onisciência. Porém, era necessário desenvolver dentro o poder dinâmico utilizável em qualquer momento, de acordo com a sua vontade. Para se desenvolver esse poder, foi necessário que essas chispas divinas passassem pela matéria. Então começou a sua escalada em busca da sua consciência divina. Cada centelha de divino foi gerada em veículos de diferentes densidades, passando através da teoria da mente em psicose, pelos estados mineral, vegetal e animal. Então, a centelha, ela não ficou separada da essência do mundo. Tá? Ela ficou na ciência universal. Tá? Então, o espírito ele se torna consciente, né, quando ele se sente preso nas formas materiais, constitui um invólucro, né, e ele começa a se esforçar para a sua libertação. Aí começa a sua evolução. Ele vai se espiritualizando. Ele vai percebendo que há muito mais do que esse invólucro que o coloca preso, retido, né? Essa casca que a gente chama de corpo físico. Tá? Então, com isso, ele vai começando a obter o quê? A consciência de si mesmo. Então, todos esses seres têm seu princípio e origem, né, num poder criador. E vão se desenvolvendo através de diferentes ciclos e períodos. A evolução, ela marcha dentro de uma espiral. Ela nunca repete o mesmo estado, a mesma condição. Ela vai num período em espiral. Tá certo? Então, basicamente, é isso daí. Não vou me alongar mais. Quem quiser, estude a cosmogênese da Blavatsky, que é muito interessante. Vocês vão ter uma alusão melhor sobre este assunto. E para finalizar, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre o ego, porque sempre as pessoas têm essa dúvida, né, sobre matar o ego. Matar o ego não é morrer, é matar uma parcela de você, inferior, aquilo que tem de pior em você. Tá? Matar o ego não é fazer voto de pobreza, dar a outra face, se abster de relacionamentos com as pessoas. Matar o ego é matar aquilo que tem de ruim dentro de você
para que o mago ele possa ressurgir das cinzas. Então, você não tem que matar sua impulsividade se ela salutar para você no seu dia a dia. Você tem que matar aquilo que você considera indesejável. Você percebe a diferença? Então, se você está sendo testado, aceita o teste. Busca a melhor maneira, o melhor resultado para a sua vida. Tá? Então, o que ocultismo é? É a arte de superar os limites. Né? É ir para a Olimpíada ganhar a medalha de ouro, não a de prata nem a de bronze. É acreditar que o homem ele também é um ser divino. Né? E que o poder criador não está dentro de qualquer igreja ou qualquer outra parte, senão no interior do homem. Que o homem é o próprio templo desse poder criador. É compreender que essa natureza divina é interior, é o próprio interior do homem. Né? O ocultismo é a arma. A magia é o projeto que dispara essa arma. Tá? O ocultismo é o arco. A magia é a flecha. Então quem dispara a flecha é o arco? Não, é o homem. É a vontade do homem que faz. Então quando eu digo que eu aponto para o céu, e se você parar de ficar vislumbrando o meu dedo, você pode de repente compreender a grandiosidade do céu e dos astros. Então ninguém pode fazer ressurgir o ego superior no homem, né, se ele não limitar o seu ego inferior. E da mesma maneira, o ego superior não pode existir se o homem limitar a sua capacidade de amar os seus semelhantes. Matar o ego inferior é matar os vícios, é matar aquilo que é ruim em você. Sempre foi e sempre será o esforço da pessoa de bom senso. Quem não quer se tornar um ser humano melhor a cada dia? Então, como eu já disse, a evolução ela caminha em espiral. Ou você avança ou estaciona. Se você resolver se estacionar, as energias ao seu redor vão ficar estagnadas. Estar em equilíbrio é viver a vida com intensidade, pessoal. Ao contrário disso, o ser humano ele vai estar se automutilando. O mago, o guerreiro, é saber estar em equilíbrio, é saber desembainhar a sua espada, seja para fazer um bem ou para embeber o sangue do inimigo. Do contrário, essa espada, que é a sua energia, ela vai estar enferrujando. Então, vida é ação, não é inércia, não é estagnação. Você já imaginou que caos seria se os planetas resolvessem paralisar as suas órbitas? Se eles simplesmente eles seriam atraídos pelo Sol, né, que resultaria na sua destruição. Então vocês percebem? Então colocar-se no caminho do meio é ir de um extremo ao outro, ainda assim permanecendo no pilar mediano. Tá? Ego, em latim, é o pronome eu, nada mais do que isso. Então, a não ser que a pessoa queira cometer suicídio, não tem como matar o ego ao pé da letra. Então, matar o ego, quando a pessoa fala, é o ego inferior. Aquilo que você tem ruim, para que o seu superego, o seu alter ego, possa ressurgir dentro de você. Tá certo, pessoal? Então, com isso, a gente vai encerrando aí o programa de hoje. Agradeço aí a presença de todos. E semana que vem tem mais. Um abraço, obrigado.